Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Este é o nosso primeiro encontro da turma de Engenharia, sexto período da disciplina de Eletrônica 2. Bem, neste nosso primeiro encontro nós iremos fazer uma revisão sobre materiais semicondutores para que nós possamos entrar na disciplina deste período. Essa revisão tem o intuito aí de recapitular aquilo que vocês viram lá em Eletrônica 1 e por terem ficado um período um pouco maior parado devido à pandemia, ok? Então nós iremos fazer isso, faremos uma aula para recordar o que vocês já viram para que nós possamos prosseguir. Por quê? A disciplina de Eletrônica 2, que vocês estarão trabalhando comigo, ela vai trabalhar com uma boa base nos semicondutores, tá, ok? Que são elementos da família FET, né? O JFET, o MOSFET, amplificadores de sinais com MOSFET, sistemas lógicos com MOSFET, até a gente chegar lá no final para trabalhar com amplificadores operacionais, ok? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Simões, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Bem, para fazer essa aula aí, para vocês recordarem o que vocês já viram lá em Eletrônica 1, nós iremos falar de condutor, semicondutor, isolante. E eu coloquei ali só para a gente saber que nós temos lá, mas geralmente nós tratamos um pouquinho diferente, são supercondutores, tá? Lá na disciplina de Eletrônica 1, por exemplo, quando o professor falou para vocês sobre o condutor e o isolante, ele sempre fazia aquela pergunta básica, como que nós podemos classificar um material como isolante ou um material como condutor? O ar, por exemplo, ele é condutor ou ele é isolante? Aí nós teremos que ver algumas condições para que haja essa determinação, essa classificação desse material como isolante e como condutor. Bem, se eu fizesse a mesma pergunta para vocês, para vocês se recordarem se o ar, se ele é isolante ou se ele é condutor, lógico, quando eu estou falando isolante e condutor, pessoal, são características elétricas, tá ok? De condução elétricas. Vocês provavelmente vão me dizer, olha, professor, o ar é isolante. Até porque, se o ar fosse condutor, as tomadas das nossas casas, como elas ficam expostas, estariam em curto. Ou se nós chegássemos próximo, nós estaríamos tomando um choque elétrico, uma descarga elétrica. Mas em que condições que esse material ele é um condutor ou ele é um isolante? Existe diferença? Em qualquer situação ele vai conduzir ou ele não vai conduzir? Ele vai se comportar como isolante ou como condutor? É isso que nós iremos recapitular nessa aula, tá ok? Por exemplo, vamos pegar o ar para o nosso início de estudo. Quando está se formando uma nuvem de uma tempestade, ocorre que nessas nuvens são transportadas cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas nas nuvens, elas vão induzir tudo aquilo que estiver à sua volta, Nós sabemos aquele princípio básico, que cargas iguais elas se repelem, cargas diferentes elas se atraem. Então imagine, se você tem uma nuvem carregada de portadores de carga, estou falando de portadores de cargas porque nós podemos ter de átomos carregados até moléculas, tá ok? Se nós temos ali uma nuvem carregada, tudo que estiver próximo dessa nuvem, nesse caso abaixo dessa nuvem, vai estar sendo induzido, tá? E o ar, como que ele vai se comportar neste caso? Isolante ou como condutor? Bem, o ar de início ele vai ser um isolante, Sendo que essa nuvem ela vai cada vez ficando mais carregada, com mais carga elétrica. Vai chegar em um momento em que o ar não vai conseguir mais isolar a diferença de potencial que existe entre a nuvem e a Terra. Só lembrando para vocês, fazendo um parênteses, quando essa nuvem está carregada, ela vai induzir o solo. O solo é o que tiver no solo, árvores, casas e outras coisas desse tipo. Ela pode induzir. Se for um material que tem uma permeabilidade boa ou uma boa indução, essa indução vai acontecer com facilidade, ok? Então o que vai acontecer? É como se fosse um grande capacitor. A nuvem fosse uma das placas e o chão fosse uma outra placa. Lembrando que a Terra é um grande polo neutro, porém se a gente for analisar em algumas regiões, dependendo das condições, pode estar sim polarizado, tá ok? Então tem lá a nuvem como se fosse uma placa, no nosso exemplo aqui carregada,
negativamente, vai induzir o solo de forma positiva, e no meio, entre essas duas placas, nós teríamos o que? O material dielétrico, que neste caso é o ar. Esta nuvem, né, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo, ela vai aumentando. De repente nós temos lá uma diferença de potencial de alguns quilovolts, podendo chegar até gigavolts, né? E aí vai chegar em um momento em que essa diferença de tensão ela é tão grande que ela vai romper a rigidez dielétrica do ar e o ar vai passar a conduzir essas cargas elétricas, que é aquele fenômeno, aquele clarão que nós vemos, que é aquele raio. Aquele raio são cargas elétricas se movimentando através do ar, e nós sabemos que cargas elétricas em movimento em um tempo é uma corrente elétrica, ok? O ar ele tem uma rigidez dielétrica em torno aí de 3 megavolts por metro, tá, ok? É o que ele resiste. Então você vai ter que saber mais ou menos qual é a tensão entre a nuvem e a Terra e qual é a distância entre a nuvem e a Terra. Uma vez que venceu essa rigidez dielétrica do ar, ele vai conduzir. Mas lógico, quando vocês observam esses fenômenos, né, vocês conseguem ver que existe lá um clarão, né, um raio, e logo em seguida existe uma sequência de raios, 2, 3, 4 ou N vezes seguidas, né? Mas lógico, nós podemos pensar da seguinte maneira: poxa, já teve uma descarga elétrica, a tendência da tensão na nuvem diminuir em relação à Terra. Se diminuiu em relação à Terra e eu tenho uma rigidez dielétrica do ar, aquela nuvem precisaria novamente carregar para que houvesse uma outra descarga. Mas aí acontece um outro fenômeno que é a ionização do ar. Depois que o ar fica ionizado devido à descarga elétrica, essa rigidez dielétrica ela também cai. É onde facilita outras sequências de descargas elétricas, tá, ok? Então, o ar, ele é sim um isolante em condições normais, que nós admitimos, né? Condição de temperatura, de pressão e diferença de potencial. Dependendo da condição que o ar for aplicado, ele não vai conseguir se comportar como isolante, ele vai conduzir. Mas aí será uma outra condição, ok? Para a gente aqui no nosso estudo, né, nós vamos considerar sim que o ar é um isolante, ok? Então, este é o nosso primeiro exemplo aí. Nós daremos aqui uma ênfase aos materiais semicondutores, tá? E para a gente falar do material semicondutor, as características eletrônicas deste material, nós teremos que recordar um pouquinho. Tanto para falar do semicondutor, do isolante e do material condutor, ok? As características eletrônicas serão importantes. Se nós formos analisar o material, né? Este material é composto por átomos, né? E estes átomos, né, possuem elétrons nas suas bandas, nas suas camadas. A banda mais preenchida de elétron que você tem, né, neste átomo, nós iremos chamar de banda de valência, tá? E a banda que vem logo a seguir, podendo estar preenchida com elétrons ou não, é chamada de banda de condução. Mas vamos enfatizar aqui. A banda de valência é a banda mais preenchida que você tem na estrutura do seu átomo, tá, ok? Na estrutura eletrônica do seu átomo. A banda a seguir, neste caso, vai ser a banda de condução, tá, ok? Que pode ter elétrons ou não. Essa banda de condução e essa banda de valência, ela pode estar mais próximo ao núcleo do átomo, que aí é uma banda de menor energia, vai estar, digamos assim, com forças mais intensas interagindo com o núcleo, ou pode ser uma banda de maior energia, ela pode estar mais distante do núcleo daquele átomo, né? E aí essas interações, né, com o núcleo deste átomo, ele vai ser menor, ok? A banda de condução, que foi de forma simplificada, que eu expliquei para vocês, que é essa banda que vem logo após a banda de valência, para que haja ali a condução desses elétrons, né, nós vamos precisar de uma energia, um valor de energia, ok? Para que ele possa realmente se movimentar nessa estrutura, ok? Então vamos lá para as nossas definições. Olha, banda de valência. A nossa banda de valência é a banda formada por níveis de energias ocupado por elétrons semilivres que estão um pouco mais separados do núcleo que os demais.
nesta banda, acumula-se as lacunas eletrônicas sendo criadas após processos energéticos. O que acontece? Eu tenho lá a minha banda de valência. Quando eu aplico ali um processo energético, né, eu coloco energia no meu sistema, naquele átomo, injeto energia naquele átomo, aqueles elétrons vai ganhando energia, até que chega no momento que ele salta de uma banda para outra. Aqui é interessante, pessoal, quando nós vamos recordar lá a teoria de quantização de energia de Bohr, é um raciocínio discreto. O elétron ou ele está em uma banda ou ele está em outra. Não existe um meio caminho entre uma banda e outra, tá ok? Este meio caminho, na verdade, é chamado de banda proibida. O elétron ele tem 0% de probabilidade de estar ali. E novamente, quando nós falamos em quantização de energia, nós vamos falar muito em probabilidade, tá? Então, não existe a probabilidade do elétron estar naquela banda proibida. É como se ele realmente saltasse de uma banda para outra quando ele atingisse a energia mínima suficiente para dar este salto, ok? Continuando ainda, falando sobre banda de valência, né? Nesta camada se dá o transporte de lacunas sob a influência de campo elétrico aplicado. Sua energia é menor que a banda de condução, onde se dá o transporte de elétrons. Neste processo, né, de energia que nós colocamos, né, nessa estrutura, quando um elétron sai de uma banda para outra, ele deixa uma lacuna. Tá? Este processo energético que o elétron recebe, ao saltar nesta banda, ele vai deixar uma lacuna. Esta lacuna, ela deseja ser preenchida por um outro elétron, ok? O elétron, por definição, a carga do elétron ela é negativa, ok? A lacuna vazia, por definição, nós vamos dizer que é como se ela fosse positiva, porque ela tem a capacidade de receber um elétron, ok? Então nós teremos esta definição em mente, ok? Então é na banda de valência que esse transporte de lacuna acontece, quando um elétron salta da banda de valência para a banda de condução. Esta lacuna que foi deixada por este elétron no processo energético se movimentando, nós também iremos considerar que é uma corrente elétrica, tá ok? Porque é uma carga elétrica, está sendo considerada uma carga elétrica se movimentando no tempo, tá ok? O elétron também se movimentando, nós vamos considerar que é uma corrente elétrica, né? É a carga em relação ao tempo, o movimento da carga em relação ao tempo, tá ok? A banda de condução, pessoal, não é exatamente a banda logo a seguir a banda de valência, mas é a banda após a banda de valência, mas que esses elétrons tenham um nível de energia chamado energia de Fermi, tá? A energia de Fermi é a energia suficiente para que este elétron seja considerado um elétron livre, ok? Só lembrando para vocês, quanto mais energia um elétron ganhar, né, maior vai ser a banda de energia que ele vai ocupar. Ele vai ficando mais distante do núcleo. Vai chegar num momento que ele está tão distante do núcleo que qualquer energiazinha a mais que ele recebe, ele está se movimentando pela estrutura, ok? Definição aí de banda de condução. É a banda, né? É uma banda não completa, mais próxima ao nível de Fermi, tá? Apenas os elétrons com energia mais próxima do nível de Fermi terão probabilidade de se tornarem elétrons livres, ou seja, se movimentar com relativa liberdade pelo material. O elétron ele pode estar lá na banda de condução, tá? Mas ele não ganhou energia suficiente para se movimentar. Ele pode ganhar energia suficiente sem saltar de uma banda para outra, né? Essa que é a teoria da quantização de energia de Bohr. Ele só salta de uma banda para outra quando ele atinge um nível de energia. O elétron estando nessa banda de condução, pode ser ainda que ele não tenha energia suficiente para ser considerado um elétron livre. Ele pode ir ganhando energia, continuando nesta banda, até ser considerado esse elétron livre, ok? Que é a energia de Fermi.